E aí galera, tudo bem? Bom, nessa altura do campeonato você já sabe calcular todas as áreas de todos os polígonos, todos os que você vai precisar pelo menos. Mas tem ainda uma característica que é interessante você saber, e é isso que eu quero falar nesse momento, sobre como funcionam as áreas de figuras semelhantes, de polígonos semelhantes. E olha só, primeiro eu vou ter que te lembrar o que são figuras semelhantes, né? O que são polígonos semelhantes. Dois polígonos são ditos semelhantes se eles tiverem o mesmo formato, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui eu tenho dois pentágonos semelhantes. Tudo bem? Eles têm o mesmo formato, eles têm os mesmos ângulos e eles têm os lados proporcionais. Um é uma miniatura do outro. Aqui agora eu tenho um exemplo de par de triângulos semelhantes. E daí, como eu disse agora há pouco, o que define dois polígonos como semelhantes são eles terem os ângulos congruentes e os lados proporcionais. Isso são dois polígonos semelhantes, tá joia? O que acontece com a área de polígonos semelhantes? Bom, pode ser meio surpreendente. Então eu vou te mostrar calculando para você algumas áreas. Se eu tiver um quadrado de lado 6 e um outro quadrado de lado 12, você pode perceber que eu vou ter dois polígonos semelhantes, certo? Um lado, é lógico que dois quadrados vão ser semelhantes. Um quadrado é do mesmo formato que o outro quadrado, mesmo que ele seja um pouco maior. Nesse caso, eu tenho um quadrado que é o dobro do quadrado menor, tá certo? Qual que seria a área do quadrado pequeno? A área de um quadrado não é lado vezes lado? Não é lado ao quadrado? Então, nesse caso, vai ser 36 metros quadrados, certo? E a área do quadrado maior? Quanto que é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 144. Ou seja, o lado é duas vezes maior, mas a área acabou ficando 4 vezes maior. Você percebeu? A razão entre os lados acabou sendo meio, a razão entre as áreas acabou sendo 1/4. A razão entre as áreas não é a mesma razão que é a razão entre os lados. Bom, vamos dar uma olhada num outro exemplo. Agora eu tenho dois triângulos. Um triângulo de base 4 e altura 3 e outro triângulo de base 12 e altura 9. Você pode perceber que esse segundo aqui é o triplo do primeiro. Tudo bem? Então, no exemplo anterior eu tinha um quadrado que era o dobro do primeiro. Agora eu tenho um triângulo que é o triplo do primeiro. O triplo em lado, né? Em base, e o triplo em altura. Vamos calcular a área do primeiro. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Nesse caso vai ficar 12 sobre 2, 6 metros quadrados. Já nesse outro caso, eu tenho 12 de base vezes altura sobre 2. 12 vezes 9 sobre 2 vai dar 54 metros quadrados. Ou seja, os lados são 3 vezes maior, mas a área é 9 vezes maior. 9 vezes maior. E você percebeu que antes eu tinha os lados duas vezes maior e a área ficou 4 vezes maior? Então, o que a gente vai concluir a partir disso? De que quando você tem dois polígonos, que a razão entre o lado de um deles, que eu vou chamar de A1, e o lado do outro, que eu vou chamar de A2, se essa razão for K, então a razão entre as áreas do polígono 1 e do polígono 2 vai ser K quadrado. Ou seja, a razão entre a área é sempre o quadrado da razão entre os lados. Quando a razão ali era 2, a razão entre as áreas foi 4. Quando a razão era 3, a razão entre as áreas foi 9. Tudo bem? Como é que a gente vai usar isso num exemplo? O fato de que a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre os lados. Bom, vamos ver aqui. Primeiro a gente tem um exemplo da Unicamp. Eu tenho um triângulo escaleno ABC de área igual a 96. Tá, então já vamos desenhar um triângulo escaleno com os três lados diferentes. Não precisa obrigatoriamente o meu desenho ter os três lados diferentes, né? E a área dele é 96. Sejam MN os pontos médios do lado AB. Do lado AB é o M. E do lado AC é o N. Ponto médio. Cortou em duas partes iguais o lado. Tudo bem, se eu ligar o MN, eu crio um mini triângulo aqui, né? Com metade do lado. Bom, faço uma figura, já fiz, e calcule a área do quadrilátero BMNC. Ele quer saber a área do quadrilátero aqui de baixo. Bom, você concorda que se o AM media x, o AB
media 2x nesse meu triângulo? Ou seja, a razão entre os lados está 2, a razão entre o lado grande e o lado pequeno, razão entre o lado grande e o lado pequeno é 2. Isso é o que eu vou chamar de K, que é a razão entre os lados. Então, qual que tem que ser a razão entre as áreas? A razão entre a área grande, a área do ABC, e a área pequena, que é a área do AMN. Tem que ser o quadrado do K, né? Tem que ser 4. Como o ABC, que é o grandão, tem área 96, eu sei que o AMN, vamos completar, passou a AMN multiplicando e o 4 dividindo, então eu sei que o AMN vai ter 1/4 de 96, que é 24. Ou seja, vê se você entende o raciocínio. Como o lado do grandão é o dobro do lado do pequeno, a razão entre os lados é 2. Se a razão entre os lados é 2, a razão entre as áreas é 4. Então, a área do grandão tem que ser 4 vezes maior que a área do pequeno. Então, se a área do grandão é 96, a do pequeno é 24. Agora, como a do pequenininho é 24, se o total é 96, eu sei que aqui temos 72. Então, a área do quadrilátero BMNC é 72 metros quadrados. Tá bem? Vamos no próximo exemplo aqui. Nesse próximo exemplo, eu tenho o lado BC do triângulo ABC mede 20. O lado BC mede 20, já está no desenho. Traça-se o segmento MN paralelo a BC, conforme figura, de modo que a área do trapézio MNBC seja igual a 3/4 da área do triângulo. Bom, se aqui é 3/4 da área do triângulo, a parte de cima é 1/4 da área do triângulo, né? Se embaixo ficou 3/4, o que sobra é 1/4. Calcule o comprimento MN. Bom, aqui é muito parecido com o exercício anterior, né? Se eu tenho 1/4 da área total nesse triângulozinho, é porque, na verdade, os lados dele têm metade do lado total, certo? Se a razão entre as áreas de uma área e da outra área é 1/4, é porque a razão entre os lados MN e BC era meio. Ou seja, se a área está diminuindo na razão de 1/4, é porque o lado deve estar diminuindo na metade. Então, esse lado mede 10. Tudo bem? Você entendeu como é que funciona? Quando a razão diminui de 1/4, o lado diminui na metade. Sempre a razão diminui de forma quadrática em relação ao lado. Tá bem? Vamos ver se você consegue aplicar isso num exercício agora.